Esta é uma oração noturna brutal para aqueles que estão cansados de ser atacados em silêncio. Cansados da pressão que surge após o anoitecer e cansados de forças ocultas que operam enquanto tentam descansar. Esta oração é designada para as horas da noite, as horas em que a resistência muitas vezes se levanta, quando inimigos ocultos se sentem ousados, e quando ataques satânicos tentam se mover despercebidos. Ao orar assim, você não está se defendendo. Você está esmagando o que esteve observando, despedaçando o que foi designado e estabelecendo proteção enquanto você dorme. Este não é um pedido calmo. Esta não é uma cobertura gentil. Esta oração confronta o que opera nas trevas e o força à submissão antes que a noite avance. Antes de nos aprofundarmos, engaje sua fé intencionalmente. Senhor, eu entro nesta noite plenamente ciente de que a escuridão não te intimida e o silêncio não enfraquece tua autoridade. Eu me recuso a tratar a noite como um espaço vulnerável e me recuso a permitir que inimigos invisíveis operem enquanto eu descanso. Ao começar esta noite, eu me levanto em autoridade. Eu confronto a pressão que tenta surgir após o anoitecer. A ansiedade que aperta o peito, os pensamentos que se recusam a desacelerar, o peso que se instala sem explicação e a inquietação que interfere com a paz. Estes não são sentimentos inofensivos. Eles são resistidos agora. Jesus, o Mestre, tu nunca dormiste enquanto os inimigos operavam sem controle. Tu descansaste porque a autoridade já estava estabelecida. Eu me levanto contra inimigos ocultos que preferem a escuridão. Forças que observam silenciosamente, planejam pacientemente e se movem sutilmente. O que permaneceu invisível é agora confrontado. O que operou silenciosamente é agora exposto e esmagado. Eu me posiciono contra ataques satânicos que tentam invadir a noite. Interferência através de sonhos, pressão que perturba o sono, medo que surge na quietude e peso opressivo que aparece quando as luzes se apagam. Estes ataques são despedaçados antes que ganhem terreno. Que o sangue de Jesus marque esta noite claramente, traçando uma fronteira que não pode ser cruzada, declarando que cada hora de sono está guardada. Tua palavra declara em Jó 5:23 que estamos em paz com as pedras do campo e as forças selvagens estão em repouso. Que a noite se alinhe agora. Que o movimento hostil cesse. Eu confronto a exaustão que se acumulou ao longo dos dias, o stress que se construiu silenciosamente e a fadiga que enfraquece o alerta espiritual. Essas condições não abrem portas. Nesta noite, eu confronto obras de feitiçaria que tentam se mover após a meia-noite. Palavras faladas liberadas em segredo. Rituais programados para a noite. Coordenação satânica destinada a explorar o descanso. Essas obras são despedaçadas e tornadas impotentes. Tua palavra declara no Salmo 91:6 que não tememos a destruição que assola nas trevas. Que o medo perca a autoridade e a confiança se levante. Eu reconheço claramente aqui que Deus está lutando por mim, montando guarda enquanto eu descanso, lidando com o que não posso monitorar e confrontando o que não posso ver. Faça uma pausa comigo aqui. Você consegue sentir como a atmosfera está se tornando alerta, mas não ansiosa? Eu falo com autoridade esmagadora sobre qualquer coisa que tentou permanecer perto do meu sono, pressão perto da mente, peso perto do corpo, perturbação perto do espírito. Nada tem permissão para ficar. Tua palavra declara em Isaías 27:1 que o Senhor castiga a serpente tortuosa. Que toda estratégia satânica perca sua estrutura e desmorone. Agora ouça com atenção e deixe sua voz liberar isto na atmosfera antes de descansar. Declare isto com firmeza. Esta noite está sob a autoridade de Deus. Inimigos ocultos são esmagados e ataques satânicos são despedaçados antes que eu durma. Libere novamente sem medo. Esta noite está sob a autoridade de Deus. Inimigos ocultos são esmagados e ataques satânicos são despedaçados antes que eu durma. Eu coloco esta noite em tuas mãos, não passivamente, mas com confiança, sabendo que o descanso não significa exposição quando tu estás presente. Esta noite não se voltará contra mim. Este sono não será perturbado. Esta escuridão não prevalecerá. Inimigos ocultos são esmagados. Ataques satânicos são despedaçados.
E meu descanso está guardado. Meus irmãos e irmãs, avançamos mais fundo nesta oração noturna agora. E não deixamos nossos lares expostos enquanto descansamos. A escuridão muitas vezes procura por famílias. Procura por casas onde o amor vive. Procura por relacionamentos para perturbar. Mas esta noite não permitimos isso. Pai, enquanto esta noite avança, eu elevo cada lar diante de ti, cada cômodo, cada porta, cada espaço onde as famílias se reúnem e onde dormem. Eu me recuso a deixar que a noite se torne um lugar de intrusão. Eu me recuso a deixar que inimigos ocultos se movam livremente ao redor dos lares. Eu falo com autoridade sobre os lares onde a tensão tentou crescer silenciosamente. Onde discussões apareceram de repente, onde o mal-entendido se infiltrou nas conversas, onde o silêncio substituiu a paz. Estes não são momentos inofensivos. Eles são confrontados agora. Senhor Jesus, Tu és Senhor sobre as casas, não apenas sobre os corações. Eu confronto a pressão que tentou entrar nas famílias, o stress trazido do trabalho para casa, a preocupação que se instalou nas conversas, a frustração que transbordou nos relacionamentos e a distância emocional que fez as pessoas se sentirem sozinhas, mesmo estando juntas. Essas influências são expulsas. Eu me posiciono contra ataques satânicos que visam as famílias à noite. Ataques que perturbam o sono, ataques que incitam medo nas crianças, ataques que trazem peso para os quartos, ataques que criam desconforto sem explicação. Estes ataques são despedaçados antes que ganhem terreno. Que o sangue de Jesus corra como uma fronteira ao redor de cada lar agora, sobre os umbrais das portas, janelas, paredes e fundações. Declarando que nenhuma escuridão é bem-vinda aqui. Eu confronto inimigos ocultos que operam através da familiaridade. Espíritos que se escondem por trás da rotina. Forças que trabalham através de conflitos repetidos. Ataques que se disfarçam de estresse normal. O que estava escondido é agora exposto e esmagado. Tua palavra declara em 2 Samuel 22:3 que Tu és nosso refúgio e nossa fortaleza. Que cada lar se torne uma fortaleza para a justiça, não um alvo para ataque. Meus irmãos e irmãs, eu trago os casamentos diante de vós. Onde a comunicação parecia tensa, onde a paciência parecia escassa, onde o afeto parecia testado. Eu me recuso a deixar o inimigo reescrever o que vós unistes. Eu trago os pais diante de vós, carregando responsabilidade, carregando pressão, carregando preocupação com os filhos. Que o medo sobre os filhos seja desmantelado. Que a ansiedade sobre o futuro seja silenciada. Eu trago as crianças diante de vós. Onde o medo tentou entrar nos sonhos, onde a confusão tentou perturbar a identidade, onde a pressão tentou influenciar o comportamento. Essas jovens vidas não estão desprotegidas. Nesta noite, eu confronto a enfermidade que afetou membros da família, doenças recorrentes, fraqueza súbita, dor que persistiu. Essas condições não se instalam nos lares. Eu confronto a tensão financeira que afetou a paz em casa, a preocupação com as contas, a pressão sobre a provisão, as discussões alimentadas pelo estresse. Essas pressões são expulsas e enterradas. Eu confronto a interferência demoníaca que visava os lares, feitiçaria enviada para dividir relacionamentos, ataques malignos direcionados à unidade, monitoramento satânico designado para observar os lares. Essas obras são despedaçadas e desconectadas. Tua palavra declara em Isaías 32:18 que teu povo habitará em lares pacíficos e moradas seguras. Que a paz substitua a perturbação agora. Eu falo diretamente na atmosfera de cada casa que ouve. A noite não amplificará o medo. A escuridão não incitará a inquietação. E o sono não será perturbado por pressão invisível. Eu declaro que as camas se tornam lugares de descanso, não campos de batalha. Eu declaro que as salas de estar se tornam lugares de paz, não de tensão. Eu declaro que as cozinhas se tornam lugares de provisão, não de ansiedade. Meus queridos irmãos e irmãs, eu estou aqui calma e firmemente declarando que Deus está lutando por mim e pelo meu lar, montando guarda enquanto descansamos e confrontando o que não podemos ver. Faça uma pausa aqui comigo.
Você consegue sentir como esta oração está expulsando a escuridão de casa, não apenas a cobrindo. Eu confronto ataques relacionais, ciúme, ressentimento, amargura e mal-entendido. Essas atitudes não podem crescer da noite para o dia. Eu confronto a pressão geracional, padrões de conflito, lutas repetidas, ciclos que tentaram se repetir nas famílias. Esses padrões são quebrados e interrompidos aqui. Tua palavra declara em Sofonias 3:17 que o Senhor se alegra sobre nós e nos acalma com seu amor. Que a atmosfera dos lares seja acalmada agora. Agora, meus irmãos e irmãs, liberem isto com autoridade antes de descansarem. Deixem sua voz estabelecer a ordem em seu lar. Declarem isto claramente. Meu lar e minha família estão sob a autoridade de Deus, e nenhum inimigo oculto operará aqui esta noite. Liberem novamente sem hesitação. Meu lar e minha família estão sob a autoridade de Deus, e nenhum inimigo oculto operará aqui esta noite. Esta noite não dividirá famílias. Esta noite não perturbará a paz. Esta noite não fortalecerá a escuridão. Inimigos ocultos são esmagados. Ataques satânicos são despedaçados. Lares estão seguros. E ao se moverem para o sono, saibam disto. Sua casa não está exposta. Sua família não está vulnerável. E a noite não pertence ao inimigo. Meus irmãos e irmãs, à medida que esta noite se aprofunda, não permitimos que o corpo se torne um alvo. Não permitimos que a fraqueza seja normal. Não permitimos que a dor se aproveite do descanso. Esta noite não é permissão para a aflição. Pai, eu trago cada corpo diante de ti agora. Corpos cansados, corpos doloridos, corpos sob pressão, corpos que foram silenciosamente atacados ao longo do tempo. Eu me recuso a deixar a doença se esconder atrás do tempo. E me recuso a deixar a dor se camuflar como normal. Eu me levanto contra o desconforto que aparece sem aviso, contra as dores que se instalam nas articulações, contra o peso que pressiona o peito e contra a fraqueza que drena a força. Essas coisas são confrontadas, não toleradas. Senhor Jesus, tu nunca aceitaste a enfermidade como parte da vida. Tu a confrontaste. Tu a repreendeste. Tu a expulsaste. Eu confronto os ataques que vieram através da exaustão. Longos dias que desgastaram o corpo, estresse que se instalou nos músculos, tensão que contraiu os nervos e fadiga que enfraqueceu a resistência. Essas pressões não ganham autoridade. Esta noite eu confronto a enfermidade que persistiu, condições que se recusaram a melhorar, sintomas que voltaram repetidamente, dor que se movia de um lugar para o outro, desconforto que interrompia o sono. Esses padrões são quebrados violentamente. Eu confronto ataques satânicos direcionados ao corpo. Interferência sombria destinada a retardar o movimento. Pressão invisível destinada a enfraquecer a força. Designações para causar deterioração ao longo do tempo. Esses ataques são despedaçados. Agora, que o sangue de Jesus cubra cada órgão, cada sistema, cada osso, cada músculo. Que ele fale vida onde a aflição tentou falar morte. Eu me levanto contra o medo conectado à saúde. Medo de sintomas, medo de diagnósticos, medo do que pode acontecer à noite. Este medo é confrontado e esmagado. Tua palavra declara em Jeremias 30:17 que tu restauras a saúde e curas as feridas. Que a restauração comece agora, com força e de forma inconfundível. Meus irmãos e irmãs, eu falo contra a dor que se intensifica à noite. Dor que piora quando o corpo se deita. Dor que perturba o descanso. Dor que acorda as pessoas de repente. Esta noite não fortalecerá a aflição. Eu falo contra a enfermidade que drena a alegria, fraqueza constante, doença recorrente, fadiga inexplicável. Essas condições perdem o controle agora. Eu confronto os ataques que entraram através do stress, coração acelerado, respiração superficial, pressão na cabeça, aperto no peito. Essas reações não têm permissão para escalar. Eu confronto a feitiçaria que visava o corpo, obras destinadas a enfraquecer a imunidade, feitiços para causar confusão,
interferência sombria para atrasar a cura. Essas obras são destruídas e desconectadas. Tua palavra declara no Salmo 103:3 que tu curas todas as doenças. Que nenhuma enfermidade reivindique isenção. Eu me levanto contra os ciclos. Ciclos de se sentir melhor, depois pior. Ciclos de melhora, depois recaída. Ciclos de esperança seguidos por decepção. Esses ciclos são quebrados esta noite. Faça uma pausa aqui comigo. Você consegue sentir como esta oração não está mais defendendo o corpo, mas tomando autoridade sobre ele. Eu falo ao sistema nervoso. Acalme-se agora. Eu falo ao sistema imunológico. Levante-se agora. Eu falo ao sangue. Flua corretamente. Agora eu confronto a pressão espiritual que visava o sono. Noites inquietas. Descanso superficial. Acordar cansado. A noite agora restaurará, não enfraquecerá. Eu declaro firme e calmamente que Deus está lutando por mim, posicionando-se entre o meu corpo e toda a força destrutiva, confrontando o que não posso ver enquanto durmo. Tua palavra declara em Isaías 58:8 que a cura brota rapidamente. Que a cura se move agora, sem demora. Agora, meus irmãos e irmãs, que sua voz se junta a esta guerra. Liberem isto na atmosfera antes de descansar. Declarem isto com força. Meu corpo está sob a autoridade de Deus. A enfermidade é destruída e a dor não governará sobre mim. Liberem novamente sem hesitação. Meu corpo está sob a autoridade de Deus. A enfermidade é destruída e a dor não governará sobre mim. Esta noite não avançará a doença. Esta noite não fortalecerá a dor. Esta noite não enfraquecerá o corpo. Inimigos ocultos que atacam a saúde são esmagados. Ataques satânicos contra o corpo são despedaçados. A força está reconquistando terreno. Ao se preparar para dormir, saibam disto. Seu corpo não está vulnerável. Seu descanso não está exposto. E a aflição não tem a palavra final esta noite. Meus irmãos e irmãs, à medida que esta noite avança, não permitimos que a mente se torne um campo de batalha. E não permitimos que as finanças se tornem uma arma de medo. A escuridão frequentemente visa os pensamentos e a provisão porque, quando a mente está abalada e os recursos parecem estáveis, as pessoas se sentem presas. Mas esta noite, essa estratégia falha. Pai, eu trago cada mente diante de ti agora. Mentes que foram sobrecarregadas, esticadas e oprimidas. Mentes que carregaram preocupação o dia todo e não conseguem desligar à noite. Mentes que revivem conversas, revivem erros, revivem medos, revivem números. Eu me recuso a deixar esta noite ser governada pela pressão mental. Eu confronto a ansiedade que aperta o peito, o medo que sussurra os piores cenários, o peso que drena a alegria e a inquietação que recusa a paz. Estes não são pensamentos inofensivos. Eles são resistidos agora. Senhor, tu não és apenas o Deus que cura corpos. Tu és o Deus que restaura mentes. Eu falo contra a confusão que obscurece as decisões, o pensamento excessivo que rouba o descanso, a exaustão emocional que enfraquece a fé e o desânimo que tenta se instalar silenciosamente. Essas pressões perdem o controle. Agora, ao mesmo tempo, eu confronto a pressão financeira que pesa sobre a mente, a preocupação com as contas, o estresse com a provisão, o medo da perda, a ansiedade sobre o amanhã. Esses fardos seguiram as pessoas noite adentro por tempo demais. Eu me recuso a deixar que problemas de dinheiro governem a mente. Eu confronto inimigos ocultos que trabalham através da pressão, forças que incitam o pânico, forças que magnificam a falta, forças que exageram os problemas nas horas de silêncio. Esses inimigos são expostos e esmagados. Eu confronto ataques satânicos que usam as finanças como intimidação, renda atrasada, despesas repentinas, escassez repetida, instabilidade que parece nunca ter fim. Esses ataques são despedaçados e despojados de autoridade. Que a glória de Deus se levante agora sobre cada mente ansiosa e cada coração pressionado.
Que sua glória traga clareza onde a confusão reinou, calma onde o pânico viveu e ordem onde o caos tentou reinar. Meus irmãos e irmãs, Deus não está distante de sua luta. Ele vê os números. Ele ouve os pensamentos. Ele conhece a pressão. Eu falo às mentes que estão cansadas de lutar internamente. Paz, agora. Eu falo às emoções que foram esticadas ao limite. Força, agora. Eu falo aos corações que se sentem sobrecarregados pela responsabilidade. Alívio, agora. Eu confronto o medo conectado às finanças, o medo de não ter o suficiente, o medo de perder a estabilidade, o medo de ficar para trás. Este medo é confrontado e esmagado. Tua palavra declara em Abacuque 3:19 que o Senhor é a nossa força e firma os nossos pés. Que a estabilidade emocional retorne agora. Eu confronto os ataques que vieram através da comparação. Ver os outros progredirem enquanto se sente estagnado, observar os outros terem sucesso enquanto luta silenciosamente. Esses pensamentos não são de Deus e perdem o poder. Agora eu confronto os ataques que vieram através da vergonha. Sentir-se envergonhado pela falta, sentir-se indigno por causa da tensão financeira, sentir que o fracasso define a identidade. Essas mentiras são despedaçadas. Que os milagres de Deus comecem a surgir em lugares onde a lógica dizia que nada poderia mudar. Deus não precisa de condições favoráveis para agir. Ele cria movimento onde a resistência se opõe. Eu declaro que Deus está intervindo, abrindo portas que acalmam as mentes, liberando provisão que aquieta a ansiedade, criando soluções que restauram a confiança. Meus irmãos e irmãs, eu estou aqui calma e firmemente declarando que Deus está lutando por mim, posicionando-se entre minha mente e o medo, entre meu lar e a falta, entre meu futuro e a instabilidade. Faça uma pausa aqui comigo. Você consegue sentir como a pressão começa a diminuir quando percebe que Deus está ativamente envolvido em sua luta? Eu confronto os ataques mentais que surgem à noite. Pensamentos acelerados, medo súbito, peso emocional, pavor sobre o amanhã. Esta noite não amplificará a preocupação. Eu confronto os ataques financeiros que perturbam o descanso, cálculos que mantêm a mente acordada, estresse que tensiona o corpo, medo que interrompe o sono. Esta noite não fortalecerá a falta. Que o sangue de Jesus cubra pensamentos, emoções, planos e provisão. Que Ele fale paz onde a pressão tentou falar pânico. Tua palavra declara em Isaías 26:3 que tu guardas em perfeita paz aqueles cujas mentes estão firmes em ti. Que a paz se instale agora. Eu falo avanço sobre a mente. Clareza retornando, foco se fortalecendo, confiança se reconstruindo. Eu falo avanço sobre as finanças, direção se formando, provisão se alinhando, pressão diminuindo. Eu falo libertação de ciclos. Ciclos de preocupação, ciclos de escassez, ciclos de esgotamento emocional. Esses ciclos são quebrados. Esta noite eu falo libertação de decisões baseadas no medo, gastos por pânico, evitação, paralisia. A sabedoria retorna. Agora, meus irmãos e irmãs, antes de descansarem, liberem isto com autoridade. Deixem sua voz repelir a pressão. Declarem isto firmemente. Minha mente está sob a paz de Deus. Minha provisão está sob o controle de Deus, e o medo não tem autoridade sobre minha vida. Liberem novamente sem hesitação. Minha mente está sob a paz de Deus. Minha provisão está sob o controle de Deus, e o medo não tem autoridade sobre minha vida. Esta noite não fará os pensamentos girarem. Esta noite não magnificará a falta. Esta noite não enfraquecerá a confiança. Inimigos ocultos que atacam a mente são esmagados. Ataques satânicos que usam as finanças são despedaçados. A glória de Deus está ganhando terreno. Ao se moverem para o sono, saibam disto. Seus pensamentos estão guardados. Seu futuro está vigiado, e suas necessidades são vistas pelo Deus que nunca dorme. Meus irmãos e irmãs, queridos reunidos em oração, enquanto esta noite continua, nós nos aprofundamos, não porque o perigo está aumentando, mas porque o destino precisa ser protegido cedo.
Não esperamos até amanhã para garantir o futuro. Não esperamos até que o problema apareça para guardar o que Deus planejou. Senhor, eu estou nesta noite com plena consciência de que o futuro não é um espaço vazio. Ele carrega chamado, propósito, designações, portas, estações e direção. E porque o destino é valioso, inimigos ocultos frequentemente tentam interferir antes que ele se desdobre. Mas esta noite, eles falham. Eu me recuso a deixar que o que está por vir seja adulterado. Eu me recuso a deixar que o amanhã seja atacado antecipadamente. Eu me recuso a deixar que o destino seja negociado na escuridão. Eu elevo cada momento futuro diante de ti. Dias ainda não vividos, decisões ainda não tomadas, caminhos ainda não percorridos. Eu os coloco sob proteção divina agora, enquanto durmo. Jesus, tu não és apenas Senhor do presente, tu és Senhor do que está por vir. Eu confronto as forças que tentam sabotar o destino silenciosamente. Desânimo destinado a fazer as pessoas desistirem cedo. Confusão destinada a atrasar decisões. Medo destinado a manter o movimento pequeno. E distração destinada a desperdiçar tempo. Estas não são lutas inofensivas. Elas são confrontadas e esmagadas. Eu confronto a enfermidade que tenta interromper o futuro. Fraqueza que retarda o progresso. Dor que limita o movimento. Fadiga que drena o ímpeto. Essas condições não têm permissão para ditar o destino. Eu confronto ataques satânicos que miram o futuro. Ataques enviados a oportunidades futuras. Ataques destinados a descarrilar o chamado. Ataques projetados para criar acidentes, passos em falso ou o momento errado. Esses ataques são despedaçados antes de chegarem. Que o sangue de Jesus vá à nossa frente agora, marcando caminhos, cobrindo transições, selando portas e guardando cada passo que ainda não foi dado. Tua palavra declara em Deuteronômio 33, 27 que o Deus eterno é nossa morada e por baixo estão os braços eternos. Que esses braços mantenham o futuro firme. Agora, meus irmãos e irmãs, eu falo proteção sobre o propósito. Onde Deus chamou, onde Deus designou, onde Deus posicionou. Nenhum inimigo tem acesso ao que Deus autorizou. Eu falo proteção sobre a direção. A confusão não sequestrará as escolhas. O medo não distorcerá o julgamento. A pressão não apressará as decisões. Eu falo proteção sobre o tempo. Anos desperdiçados são redimidos. Momentos roubados são restaurados. Atrasos são corrigidos. O destino não está ficando para trás. Eu confronto inimigos ocultos que observam as estações. Forças que esperam por transições. Forças que atacam durante a mudança. Forças que atacam quando as pessoas avançam. Esses observadores são expostos e esmagados. Eu confronto a feitiçaria direcionada ao futuro. Palavras faladas contra o progresso, rituais para bloquear o avanço, interferência sombria enviada para atrasar o sucesso. Essas obras são despedaçadas e tornadas impotentes. A glória de Deus se levanta agora, não apenas ao seu redor, mas à sua frente, enchendo o amanhã de luz antes que a escuridão possa se aproximar. Eu declaro que milagres encontrarão as pessoas em estações que elas ainda não alcançaram. Ajuda súbita, favor inesperado, alinhamento divino, proteção contra perigos invisíveis. Deus não reage tarde. Ele age cedo. Meus irmãos e irmãs, eu digo isto clara e calmamente agora. Deus está lutando por mim. Não apenas no que enfrento hoje, mas no que enfrentarei amanhã. Ele já está presente em momentos que eu não alcancei. Faça uma pausa aqui comigo. Você consegue sentir a paz que vem quando percebe que seu futuro já está sendo guardado. Eu falo proteção de destino sobre as famílias. Futuros dos filhos, casamentos futuros, gerações vindouras. Ciclos de luta não são passados adiante. Eu falo proteção de destino sobre a saúde. A enfermidade não interromperá o chamado. A dor não encurtará a designação. A fraqueza não limitará a obediência.
Eu falo proteção de destino sobre a provisão. A falta não atrasará o propósito. A instabilidade não interromperá o progresso. A pressão não controlará as decisões. Tua palavra declara em Isaías 46, 10 que tu declaras o fim desde o princípio e cumpres todo o teu propósito. Que o destino permaneça intacto. Eu confronto ataques noturnos direcionados ao futuro. Sonhos perturbadores, medo súbito sobre o amanhã, peso sobre o que está por vir. Esta noite não semeará ansiedade. Eu coloco o próprio sono sob proteção. Descanso que restaura, descanso que fortalece, descanso que prepara. O sono não abrirá portas para o medo. Que o sangue de Jesus sele o destino como uma aliança, intocado, incontestado e inquebrável. Tua palavra declara em Jó 22h28 que o que decidimos é estabelecido e a luz brilha em nosso caminho. Que a luz preencha o caminho à frente. Agora, meus irmãos e irmãs, antes de descansarem, liberem isto com autoridade. Deixem sua voz garantir o que está por vir. Declarem isto firmemente. Meu destino e meu futuro estão sob a proteção de Deus. E nenhum inimigo interferirá no que ele planejou. Liberem novamente sem medo. Meu destino e meu futuro estão sob a proteção de Deus. E nenhum inimigo interferirá no que ele planejou. Isto é apenas o começo do meio. Isto é segurança antecipada. Isto é proteção avançada. Inimigos ocultos que visam o destino são esmagados. Ataques satânicos direcionados ao futuro são despedaçados. O que está por vir está guardado. Ao se prepararem para dormir, saibam disto. Seu futuro não está exposto. Seu chamado não está vulnerável. E seu destino já está sob proteção divina. Meus irmãos e irmãs, querida família, em oração, à medida que esta noite se aprofunda, entramos em uma guerra que vai além do hoje e alcança o ontem. Algumas batalhas não começaram conosco, mas terminarão conosco. Algumas lutas foram passadas silenciosamente, mas esta noite são confrontadas abertamente. Pai, em nome de Jesus, não ignoramos a guerra geracional. Não desculpamos padrões repetidos. Não normalizamos lutas herdadas. Estamos sob a autoridade do sangue de Jesus, que fala mais alto que a história, mais alto que a linhagem e mais alto que o passado. Eu elevo as famílias diante de ti agora. Linhagens, sobrenomes, gerações conectadas por história e luta. Onde padrões se repetiram, onde a dor viajou, onde o fracasso ecoou, nós nos levantamos contra isso. Eu confronto ciclos que retornaram repetidamente. Enfermidades recorrentes, fraqueza crônica, dor inexplicável, fadiga precoce, condições que parecem familiares através das gerações. Esses padrões não são permanentes. Eles são confrontados. Eu confronto ciclos que afetaram a mente. Ansiedade que parece herdada. Medo que aparece sem causa. Peso que segue as linhas familiares. Confusão que se repete em diferentes vidas. Essas correntes não são apenas psicológicas. Elas são quebradas espiritualmente. Que o sangue de Jesus percorra cada geração agora, limpando registros, cancelando reivindicações, apagando permissões que nunca deveriam ter existido. Eu confronto a pressão geracional sobre as famílias, luta financeira repetida, instabilidade constante, perda que revisita, esforço sem recompensa. Esses padrões se alimentaram das linhagens por tempo suficiente. Pelo sangue de Jesus, nós os cortamos. Eu confronto padrões relacionais, casamentos desfeitos se repetindo, conflitos ressurgindo, distância emocional sendo passada adiante, abandono deixando cicatrizes através das gerações. Esses padrões param aqui. Eu confronto a opressão geracional que se moveu silenciosamente, feitiçaria praticada por ancestrais, pactos feitos na ignorância, palavras ditas que ainda ecoam. Essas obras são confrontadas, renunciadas e anuladas pelo sangue de Jesus. Tua palavra declara em Êxodo 12h13 que quando tu vês o sangue, tu passas por cima. Que o julgamento passe por cima e a misericórdia monte guarda. Agora, meus irmãos e irmãs,
Não estamos presos por linhagens da carne. Estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Eu confronto a enfermidade que esperou por uma oportunidade, doenças que aparecem em certas idades, fraqueza que chega em estações específicas, dor que espalha vidas passadas. Essas designações são canceladas. Eu confronto padrões de medo que surgem à noite. Terrores noturnos que perturbam o sono, ansiedade no escuro, peso que segue a história da família. Esses padrões noturnos são quebrados. Agora, que o sangue de Jesus marca as portas das famílias novamente, sobre as mentes, sobre os corpos, sobre os lares, sobre os futuros, declarando que nenhum destruidor geracional pode entrar. Eu confronto ciclos de fracasso, começando forte e depois desmoronando. Progresso seguido por retrocesso, esperança seguida por decepção. Esses ciclos não são destino. Eles são derrotados. Eu confronto ciclos de silêncio, segredos enterrados, dor escondida, feridas ignoradas. Pelo sangue de Jesus, a cura tem permissão para fluir. Tua palavra declara em Gálatas 3:13 que Cristo nos redimiu da maldição, tornando-se maldição por nós. Que toda maldição geracional seja legalmente quebrada. Agora, faça uma pausa aqui comigo. Você consegue sentir como esta oração está alcançando mais fundo do que a luta pessoal e tocando as raízes? Eu falo às linhagens. Agora vocês não mais carregarão a enfermidade adiante. Vocês não mais passarão o medo adiante. Vocês não mais transferirão a instabilidade adiante. Eu falo redenção de destino. Os filhos não repetirão a dor dos pais. Os futuros não espelharão o fracasso do passado. O chamado não será atrasado pela ancestralidade. Eu falo restauração da identidade. A vergonha que seguiu os nomes de família é removida. A condenação que seguiu a história é apagada. A limitação que seguiu a linhagem é levantada. O sangue de Jesus não cobre parcialmente. Ele purifica completamente. Ele silencia os acusadores permanentemente. Eu declaro que Deus está lutando por mim e pela minha linhagem familiar, posicionando-se entre as gerações, quebrando o que tentou atravessar. Tua palavra declara em Isaías 54:17 que nenhuma arma forjada prosperará. Que as armas geracionais percam os direitos de herança. Agora eu confronto os sintomas persistentes, gatilhos emocionais, respostas súbitas de medo, reações físicas que parecem familiares. Esses resíduos são lavados. Eu confronto a resistência espiritual geracional, falta de oração, secura espiritual, perda de fome. Pelo sangue de Jesus, o acesso a Deus é restaurado. Agora, meus irmãos e irmãs, antes de prosseguirmos, liberem isto com autoridade. Deixem sua voz cortar os laços ancestrais. Declarem isto firmemente. Pelo sangue de Jesus, toda corrente geracional é quebrada e minha linhagem familiar é redimida. Liberem novamente sem medo. Pelo sangue de Jesus, toda corrente geracional é quebrada e minha linhagem familiar é redimida. Este não é o fim da guerra. Este não é o fim da oração. Mas este é o fim da herança de escravidão. As gerações passadas são purificadas. As gerações futuras estão protegidas. O presente permanece livre. Inimigos ocultos enraizados na história são esmagados. Ataques satânicos ligados a linhagens são despedaçados. O sangue de Jesus permanece vitorioso. Enquanto esta noite continua, saibam disto. Seu passado não mais os controla. Sua linhagem familiar não está mais vulnerável e seu futuro está sendo reescrito sob o sangue. Pai, em nome de Jesus, nós vimos diante de Ti sabendo que Tu não és um Deus distante, nem um Deus silencioso, mas o Deus da glória e o Deus dos milagres. Aquele que entra em vidas reais, lares reais, corpos reais e relacionamentos reais. Esta noite, trazemos tudo, não parte da vida, não lutas selecionadas, mas a totalidade da vida. E nos recusamos a deixar que algo permaneça intocado pelo Teu poder. Senhor, Tu vês corpos que estiveram sob pressão, enfermidades que retornam sem aviso, dores que se instalam nas articulações e nervos,
fraqueza que vem após longos dias, fadiga que nenhuma quantidade de sono parece corrigir. Nós nos levantamos contra essas aflições agora. Não as aceitamos como normais. Não fazemos as pazes com elas. Pelo sangue de Jesus, confrontamos toda condição que tenta se instalar no corpo, todo sintoma que tenta persistir, toda fraqueza que tenta limitar a força. Que a cura se mova. Que a recuperação comece. Que a vida flua novamente. Tu és o Deus que cura. Não apenas quando a doença aparece, mas que ensina teu povo a preservar a saúde, a andar em força, a descansar sem medo, a viver sem carregar dor constante. Que a sabedoria se levante. Que a disciplina retorne. Que os corpos se alinhem com a ordem divina. Senhor, trazemos as famílias diante de ti. Não famílias perfeitas, mas reais. Lares onde as palavras foram mal compreendidas, onde as emoções foram tensas, onde a paciência foi testada. Levantamos filhos e filhas, netos e avós, mães e pais, maridos e esposas. Levantamos avós que se preocupam em silêncio, avós que carregam responsabilidade silenciosamente, filhas que se sentem visíveis, filhos que sentem uma pressão que não podem explicar. Confrontamos a divisão, a distância, o ressentimento, o mal-entendido e o afastamento emocional. Essas forças não desmantelarão o que tu projetaste. Que o amor retorne onde se desvaneceu. Que a comunicação seja restaurada onde o silêncio cresceu. Que o respeito se levante onde a tensão reinou. Tu és o Deus que restaura relacionamentos, não apenas espiritualmente, mas de forma prática, diária e gentil. Senhor, levantamos os casamentos diante de ti. Onde o stress tentou endurecer os corações, onde as finanças criaram pressão, onde a doença drenou a alegria, onde vozes externas interferiram. Que a aliança permaneça forte novamente. Que a unidade seja protegida. Levantamos a pressão financeira diante de ti. A preocupação que acorda as pessoas à noite. O stress que as segue durante o dia. O medo de não ter o suficiente. O medo de perder a estabilidade. Contas, obrigações, responsabilidades, necessidades súbitas. Tu vês tudo isso. Nos recusamos a deixar que a falta intimide teu povo. Tu és Jeová Jiré. O Deus que provê, o Deus que abre portas, o Deus que cria soluções onde não havia nenhuma. Que a provisão se alinhe. Que a pressão diminua. Que a paz retorne às mentes sobrecarregadas por números. Nos levantamos contra os ataques demoníacos que tentam explorar a fraqueza. Ataques malignos que se movem através da confusão, feitiçaria que interfere com a paz, vodú e magia negra enviados por ciúme, ódio ou ignorância. Essas obras não pertencem aqui. Pelo sangue de Jesus, todo altar levantado contra as famílias é silenciado. Toda designação sombria é cancelada. Toda obra invisível é quebrada. Tua palavra declara em Isaías 54:13 que todos os nossos filhos são ensinados pelo Senhor e grande é a sua paz. Que a paz guarde filhos e filhas agora em seus pensamentos, escolhas e futuros. Senhor, trazemos as lutas emocionais diante de ti, a ansiedade que aperta o peito, o medo que sussurra os piores cenários, o peso que drena a alegria, o pensamento excessivo que rouba o descanso. Estas não são coisas pequenas. Elas afetam a vida diária, as decisões e os relacionamentos. Que a tua paz se mova para dentro. Que a clareza retorne. Que a alegria se levante novamente. Trazemos as pressões da vida diária diante de ti. Estresse no trabalho, pressão do tempo, responsabilidades que parecem nunca ter fim, exaustão por dar demais por tempo demais. Tu és o Deus que renova as forças. Que os corações cansados sejam revigorados. Declaramos que Deus está lutando por nós. Não apenas em batalhas visíveis, mas em momentos invisíveis, em conversas que nunca ouvimos, em perigos que nunca vimos. Tu te posicionas entre teu povo e o que tenta prejudicá-los. Tua palavra declara no Salmo 1:2-1:7-8 que o Senhor nos guarda de todo mal e vigia nossa entrada e nossa saída. Que esta proteção esteja ativa agora.
Faça uma pausa comigo por um momento. Você consegue sentir como esta oração está tocando cada área da vida, não apenas uma luta? Senhor, pedimos que ajudes teu povo a manter o que tu restauras, a guardar a saúde, a nutrir relacionamentos, a gerenciar as finanças com sabedoria, a andar alerta sem medo. Que a tua glória se instale na vida diária, não apenas em momentos de oração. Tu és o Deus dos milagres. Milagres nos corpos, milagres nos lares, milagres nos relacionamentos, milagres na provisão, milagres na paz. Que o testemunho comece a surgir silenciosamente, naturalmente, firmemente. Tua palavra declara em Lamentações 3, 22, 23 que tuas misericórdias são novas a cada manhã. Que a misericórdia reinicie as vidas agora. Agora, juntos, liberem isto com autoridade. Deixem sua voz levar a fé para a atmosfera. Pelo sangue de Jesus, cada área da minha vida está coberta, restaurada, protegida e fortalecida pelo poder de Deus. Repitam comigo. Pelo sangue de Jesus, cada área da minha vida está coberta, restaurada, protegida e fortalecida pelo poder de Deus. Senhor, nós selamos esta oração sabendo que nada foi ignorado, nada foi deixado exposto, nada ficou intocado. A saúde está coberta. A família está guardada. Os relacionamentos são restaurados. A provisão está assegurada. Os ataques são derrotados. A paz está estabelecida. Inimigos ocultos perdem o acesso. Designações malignas perdem o poder. A glória de Deus ganha terreno. E enquanto esta oração continua, a própria vida começa a responder silenciosamente, firmemente, completamente à autoridade do Deus vivo. Pai, em nome de Jesus Cristo, entramos plenamente na libertação agora. Não alívio parcial, não conforto temporário, não liberação emocional. Entramos em uma libertação vigorosa e completa pelo teu poder. Esta noite, as correntes não são discutidas. Elas são rompidas. Os fardos não são explicados. Eles são removidos. O que se agarrou por tempo demais é ordenado a soltar. Senhor, Tu és o Deus que liberta com força. Tu és o Deus que responde com fogo. Tu és o Deus cujo sangue fala mais alto que toda acusação, toda maldição, toda designação sombria. Não viemos perguntar se Tu podes libertar. Viemos sabendo que a libertação é a Tua natureza. Eu me levanto contra tudo o que tem prendido vidas silenciosamente. Medo que aprisiona a mente, ansiedade que aperta o coração, depressão que drena a alegria, peso que torna o despertar difícil. Estes não são traços de personalidade. São pesos e são levantados agora. Pelo fogo de Deus, que toda corrente mental se derreta. Pelo sangue de Jesus, que todo fardo emocional perca o controle. Eu confronto a enfermidade que se apegou aos corpos, doença recorrente, dor inexplicável, fraqueza crônica, fadiga súbita. Essas condições não têm permissão para ficar. Elas são confrontadas pelo poder de Deus e expulsas. Eu confronto a dor que se move pelo corpo. Dor nas articulações, dor nos nervos, dor nos músculos, dor que piora à noite. A dor não governa aqui. A dor se solta agora. Eu confronto a opressão financeira, falta constante, pressão que nunca cede, estresse que acompanha a renda, instabilidade que rouba a paz. Isso não é coincidência. É cativeiro e é quebrado agora. Pelo poder de Deus, que a provisão respire novamente. Pelo fogo de Deus, que a pressão desmorone. Eu confronto o cativeiro nos relacionamentos. Confusão entre cônjuges, tensão entre pais e filhos, distância entre irmãos, mal-entendidos entre gerações. Estes não são resultados naturais. São ataques à unidade e são confrontados agora. Eu falo libertação sobre filhos e filhas que se sentem perdidos, sobre mães que se sentem sobrecarregadas, sobre pais que carregam pressão silenciosa, sobre avós que se preocupam profundamente. Sobre netos que são sensíveis ao medo invisível. Nenhum membro da família é esquecido.
Eu confronto o cativeiro espiritual, a falta de oração que se infiltrou, a secura que drenou a fome, a distração que enfraqueceu o foco, a culpa que silenciou a fé. Estes não são estados permanentes. Eles são removidos pelo sangue de Jesus. Que o acesso a Deus seja restaurado plenamente. Eu confronto ataques demoníacos que persistiram, opressão que pressiona sem razão, medo que surge de repente, peso que entra nos cômodos, resistência que cega o progresso. Esses espíritos não coexistem com a libertação. Eu confronto feitiçaria, voodoo, magia negra, manipulação maligna. Toda maldição falada, todo ritual, toda designação enviada consciente ou inconscientemente, pelo fogo de Deus. Essas obras são consumidas pelo sangue de Jesus. Elas são canceladas. Tua palavra declara em Isaías 10:27 que o jugo é destruído por causa da unção. Que todo jugo seja destruído agora. Não afrouxado, não rachado, mas destruído. Eu confronto hábitos que escravizam, vícios, compulsões, ciclos de autossabotagem, padrões de fracasso. Estas não são fraquezas. São correntes e elas se quebram. Agora eu confronto o medo do futuro, medo do amanhã, medo do fracasso, medo da perda, medo da morte. O medo não lidera vidas libertadas por Deus. Tua palavra declara em Naum 1:13 que tu quebras o jugo e rompes as amarras. Que as amarras se rompam audivelmente no espírito. Agora eu confronto o cativeiro noturno, sonhos perturbadores, sono inquieto, medo na escuridão, peso que vem depois da meia-noite. A noite não será mais um lugar de ataque. Pelo sangue de Jesus, o sono é purificado. Pelo fogo de Deus, a opressão noturna é queimada. Eu confronto o cativeiro geracional, doença repetida, perda repetida, instabilidade repetida, medo repetido. Esses padrões terminam aqui. Eles não passam adiante. Tua palavra declara no Salmo 68:6 que tu conduzes os prisioneiros à liberdade. Que o cativeiro termine agora. Faça uma pausa aqui comigo. Você consegue sentir o peso se levantando à medida que a libertação se aprofunda cada vez mais. Eu declaro clara e sem hesitação que Deus está lutando por mim, posicionando-se como um guerreiro em meu favor, repelindo a escuridão, impondo a liberdade e estabelecendo a libertação completamente. Agora, antes de prosseguirmos, permaneça firme e libere isto com autoridade. Deixe sua voz se tornar o aviso final para o cativeiro. Pelo poder de Deus, pelo fogo de Deus e pelo sangue de Jesus, eu sou liberto de todo cativeiro, todo ataque e toda corrente que prende minha vida. Repita comigo. Pelo poder de Deus, pelo fogo de Deus e pelo sangue de Jesus, eu sou liberto de todo cativeiro, todo ataque e toda corrente que prende minha vida. A libertação não é parcial. A libertação não é frágil. A libertação não é reversível. Corpos estão se soltando. Mentes estão se clareando. Lares estão mudando. Finanças estão se afrouxando. Relacionamentos estão respirando. Inimigos ocultos estão perdendo o controle. Obras malignas estão desmoronando. Designações sombrias estão falhando. Esta libertação é profunda. Esta libertação é vigorosa. Esta libertação é permanente. E enquanto esta oração continua, a liberdade não se desvanece. Ela se assenta, fortalece e se estabelece em cada área da vida. Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo, nós nos aprofundamos agora em uma libertação que não apenas remove o cativeiro superficial, mas arranca o que esteve escondido por baixo. Este é o momento em que o que sobreviveu aos confrontos anteriores é agora totalmente exposto e forçado a sair. Nada é poupado. Nada é negociado. Nada tem permissão para permanecer. Senhor, Tu és o Deus que termina o que começa. Tu não libertas pela metade. Tu não quebras correntes e deixas resíduos. Tu não libertas as mãos e deixas a mente presa. Esta noite, Tu completas a obra. Eu me levanto contra a opressão que se adaptou, o medo que mudou de forma, a ansiedade que se escondeu atrás da lógica,
o peso que se disfarçou de cansaço, a depressão que se misturou à rotina. Essas coberturas são arrancadas agora. Pelo fogo de Deus, que toda corrente oculta seja queimada. Pelo sangue de Jesus, que toda reivindicação legal seja apagada. Eu confronto o cativeiro profundamente enraizado, padrões de luta de longa data, ciclos que resistiram à oração, hábitos que retornaram após o arrependimento, impulsos que pareciam incontroláveis. Eles não são mais fortes que o poder de Deus. Eles se quebram agora. Eu confronto a enfermidade que se incorporou silenciosamente. Condições que se instalaram ao longo do tempo, dor que se tornou familiar, fraqueza com a qual as pessoas aprenderam a viver. Essa familiaridade é quebrada. A aflição não se sente confortável na casa de Deus. Eu confronto o cativeiro emocional, traumas armazenados no corpo, memórias que disparam medo, feridas que ressurgem inesperadamente, vergonha que afeta a identidade. Estas não são zonas protegidas. Elas são acessadas e curadas agora pelo sangue de Jesus. Que as cicatrizes emocionais percam o controle. Pelo poder de Deus, que a alma respire novamente. Eu confronto o cativeiro financeiro que foi além da falta. Medo de gastar, medo de confiar, medo de avançar, estresse constante ligado à provisão. Isso não é sabedoria. É cativeiro e está quebrado. Eu confronto o cativeiro relacional, padrões de controle, conflitos repetidos, apego doentio, dependência emocional, medo do abandono. Essas correntes se quebram para que os relacionamentos possam ser saudáveis novamente. Eu confronto o cativeiro espiritual, silêncio na oração, peso durante o louvor, resistência à palavra, culpa que bloqueava a confiança diante de Deus. Essas barreiras caem agora pelo sangue de Jesus. O acesso a Deus é restaurado total e livremente. Eu confronto a opressão demoníaca que tentou superar a resistência. Pressão que retornou após o progresso. Ataques que esperaram pela fadiga. Escuridão que visava momentos de silêncio. Esses espíritos são despejados. Agora eu confronto a feitiçaria em suas raízes. Pactos formados consciente ou inconscientemente. Objetos usados como pontos de contato. Palavras faladas para prender. Rituais destinados a controlar resultados. Pelo fogo de Deus, toda raiz é consumida. Eu confronto voodoo, magia negra, coordenação satânica. Não reagindo, não recuando, mas ordenando a partida. Essas forças perdem autoridade, influência e acesso permanentemente. Tua palavra declara em Miqueias 7:19 que tu lanças todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Que todo cativeiro seja lançado tão fundo que não possa retornar. Eu confronto o cativeiro noturno que sobreviveu às orações anteriores, distúrbios do sono, medo na escuridão, despertar súbito, sonhos opressivos. A noite é totalmente reivindicada agora pelo sangue de Jesus. A noite é purificada pelo fogo de Deus. Todo vigia noturno é queimado. Eu confronto o resíduo geracional que tentou permanecer. Reações emocionais aprendidas da história familiar. Respostas de medo herdadas, instabilidade passada sutilmente. Esses resíduos são completamente lavados. Tua palavra declara em Colossenses 2:14-15 que tu cancelaste o registro contra nós e desarmaste os principados abertamente. Que toda acusação seja apagada e todo poder seja despojado. Faça uma pausa aqui comigo. Você consegue sentir como esta libertação não é emoção ruidosa, mas liberação profunda. Eu declaro com total certeza que Deus está lutando por mim. Posicionando-se nos lugares mais profundos da batalha, impondo a liberdade onde eu não poderia alcançar por conta própria. Eu confronto a resistência à liberdade. Medo da mudança, medo da vida sem cativeiro, medo de entrar na paz. Este medo é confrontado e removido. Eu confronto o cativeiro da identidade. Acreditar que a luta define o destino. Acreditar que a dor define o propósito. Acreditar que a sobrevivência é tudo o que é possível. Essas mentiras se quebram agora.
Eu confronto as reações físicas ligadas ao stress. Coração acelerado, respiração superficial, tensão armazenada nos músculos, exaustão que não passa. Essas reações se acalmam. Agora, tua palavra declara em 2 Coríntios 3:17 que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Que a liberdade preencha cada espaço agora. Agora, permaneça firme e libere isto novamente com autoridade. Que esta seja a última linha que o cativeiro ouve. Pelo poder de Deus, pelo fogo de Deus e pelo sangue de Jesus, todo cativeiro remanescente é destruído, e minha vida está completamente livre. Repita comigo. Pelo poder de Deus, pelo fogo de Deus e pelo sangue de Jesus, todo cativeiro remanescente é destruído, e minha vida está completamente livre. A liberdade está se estabelecendo. A paz está se estabilizando. A força está retornando. Nenhuma corrente permanece oculta. Nenhuma amarra permanece intacta. Nenhuma escuridão permanece ligada. Esta libertação é completa em profundidade. Esta libertação é imposta com autoridade. Esta libertação é selada em poder. E à medida que esta oração avança, nada retorna, nada se reagrupa e nada desafia o que Deus libertou completamente. Pai, nós entramos agora em repouso, não porque a luta foi incerta, mas porque a vitória é segura. Entramos na quietude, não como aqueles expostos, mas como aqueles cobertos. Descansamos não como pessoas esperando por proteção, mas como pessoas já cercadas por ela. Senhor, que a calma comece a se assentar profundamente. Não uma calma superficial, não um silêncio temporário, mas uma paz que encora a alma e firma a mente. Que cada respiração se acalme. Que cada músculo se solte. Que cada pensamento acelerado venha sob a ordem divina. Nós descansamos sob a autoridade. A autoridade do teu nome, a autoridade da tua presença, a autoridade do que tu já fizeste. Onde o corpo esteve tenso por longas batalhas, que a força retorne suavemente. Onde a dor uma vez exigiu atenção, que agora ela se desvaneça silenciosamente. Onde a doença tentou permanecer, que a saúde se instale naturalmente. O corpo não está mais se preparando para o combate. O corpo está seguro. Que o sangue de Jesus permaneça como uma cobertura. Não gritando agora, não confrontando, mas permanecendo como uma fronteira que não pode ser cruzada. O que o sangue reivindicou não precisa de defesa constante. Senhor, aquieta a mente completamente. Aquieta os pensamentos ansiosos. Aquieta o alerta desnecessário. Aquieta o hábito de vigiar por perigo. Nós liberamos a necessidade de ficar de guarda. Liberamos o hábito de antecipar ataques. Liberamos o fardo da autoproteção. Tua palavra declara em Isaías 32:17 que o efeito da justiça é quietude e segurança para sempre. Que essa segurança se instale agora. Senhor, que o descanso toque as emoções onde o peso uma vez pressionou. Que a leveza retorne. Onde o stress uma vez governou as reações, que a calma o substitua. Onde o medo uma vez interrompeu a paz, que a confiança tome seu lugar. Que o descanso toque o coração. Curando-o da longa resistência, da preocupação silenciosa, da responsabilidade carregada por tempo demais sem alívio. Nós descansamos sabendo que tu estás presente mesmo quando estamos em silêncio. Tua palavra declara no Salmo 4:8 que em paz nos deitamos e dormimos, pois só tu nos fazes habitar em segurança. Que a segurança seja sentida, não apenas querida. Senhor, guarda as horas da noite, guarda o sono, guarda os sonhos, guarda os pensamentos que surgem na quietude. Que nada perturbe o que tu asseguraste. Se o inimigo uma vez confiou no barulho, na confusão ou no medo, ele não encontra nada disso aqui. Se a escuridão uma vez esperou pela quietude, ela encontra autoridade em seu lugar. Nós reconhecemos calma e confiantemente que Deus está lutando por nós. Mesmo agora, mesmo aqui, mesmo enquanto descansamos, Ele não dorme. Ele não desvia o olhar. Ele não perde o controle quando fechamos os olhos. Faça uma pausa aqui.
Você consegue sentir como a paz não é frágil, mas firme. Que o descanso proteja as famílias esta noite. Que os lares se sintam estabelecidos. Que os relacionamentos se sintam seguros. Que as crianças durmam sem medo. Que os mais velhos descansem sem preocupação. Que cada lar se sinta coberto. Que o amanhã já esteja sob a tua autoridade. Que nada à frente carregue ansiedade. Que o futuro descanse em tuas mãos. Tua palavra declara em Sofonias 3:17 que tu nos aquietas com teu amor. Que esse aquietar aconteça agora, profunda, plena e completamente. Agora, suavemente, mas com firmeza, libere isto na atmosfera. Não com força, mas com uma autoridade que não precisa levantar a voz. Diga isto calma e claramente. Eu descanso sob a autoridade de Deus e nada tem permissão para perturbar minha paz. Repita lentamente e com confiança. Eu descanso sob a autoridade de Deus e nada tem permissão para perturbar minha paz. Que a paz se aprofunde. Que a autoridade permaneça. Que o descanso complete sua obra. Este descanso não é temporário. Esta calma não é condicional. Esta paz não está exposta. Nada te segue para o sono. Nada espera na noite. Nada desafia o que Deus guarda. Você está descansando sob a autoridade. Você está dormindo sob cobertura. Você está calmo porque o céu está alerta. E enquanto a noite continua, o descanso não te enfraquece. Ele te restaura, fortalece e te prepara para tudo o que está por vir.